2 Coríntios 5, 21. E diz assim: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Na versão da Almeida diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nessa hora, Pai, envia sobre nós o Teu Espírito. Envia, Pai, o Teu Espírito Santo para falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa nos despertar para a Tua palavra, abrir os nossos olhos, ouvidos e corações. Que essa palavra dê fruto de 30, 60, 100 por 1 de quem está aqui, de quem está ouvindo essa mensagem gravada. E que seja o Teu Espírito Santo trabalhando na minha vida e em cada um. Todo mal caia, toda fortaleza caia. E que nós possamos receber essa palavra nos nossos corações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre ser como Jesus e fazer o que Cristo fez. Ser como Jesus e fazer o que Cristo fez. Você que não assistiu as duas primeiras mensagens, você pode entrar na internet e assistir as duas primeiras. E nós estamos enfatizando nessas primeiras mensagens para nós sermos como Jesus. E nessa noite eu queria enfatizar nós sermos justiça de Deus. Sermos justiça de Deus. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, transformar a nossa mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus revela a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. O Pai tem algo maravilhoso para mim e para você. E para que nós possamos viver e experimentar isso, quem quer experimentar o melhor do Pai na sua vida? Nós precisamos ter uma transformação de mente, para sabermos a realidade do que somos, daquilo que Jesus Cristo conquistou por nós, na sua morte e na sua ressurreição, porque Ele pagou um preço muito alto, muito caro, para nós nos conformarmos com esse padrão desse mundo, e sermos aquilo que o mundo diz que nós somos. Mas o Senhor nos chamou para um padrão muito mais elevado, por aquilo que Ele já fez, por mim e por você. Então nós temos que primeiro conhecer isso, para depois colocar isso em prática, porque nós já somos isso. Nós já fomos feitos à imagem do nosso irmão mais velho, primogênito entre muitos irmãos, Jesus Cristo. E por isso nós não fomos feitos uma segunda categoria de filhos. Jesus é filho de Deus, sim ou não? Sim. Jesus é o filho de Deus? Sim. Eu e você não fomos feitos uma segunda categoria de filho, mas no mesmo padrão, na mesma qualidade, na mesma essência do Filho ressurreto, que venceu a morte, que foi por todos os lugares fazendo bem e destruindo as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, e libertando os oprimidos do inimigo. Assim eu e você, por onde nós formos, nós temos que fazer o bem, praticar a justiça e destruir as obras do maligno nesse mundo, porque ele veio para enganar, ele veio para seduzir. Desde o princípio ele foi mentiroso e pai da mentira, e por isso eu e você precisamos ser agentes transformadores, porque a palavra de Deus diz que toda a criação de Deus, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos e das filhas de Deus. Você é um filho de Deus? Você é uma filha de Deus? Então eles anseiam, os passarinhos, a natureza, os anjos, toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Manifestação é nós tornarmos realidade a essência que Deus já fez, que nós somos aqui dentro. Tem que ser colocado para fora, para ser visto, e para que, como Jesus disse, que os homens possam ver
as boas obras que vocês fazem e possam glorificar o vosso Pai que está no céu, através da minha e da sua vida. Por isso esse texto, meu irmão, é poderoso. Esse texto, meu irmão, é libertador. Esse texto, meu irmão, minha irmã, que nós lemos um versículo, é fundamental para que eu e você possamos entender aquilo que Jesus é e aquilo que Ele fez, que Ele pagou por mim e você na cruz do Calvário, e não só na cruz, mas antecedendo a cruz, porque não foi só uma morte de cruz, Ele foi traído por um daqueles que estava mais perto, que comeu com Ele a Santa Ceia, e molhou o pão no próprio prato, traiu Jesus, entregou Jesus, e aí Jesus foi preso, Jesus foi cuspido, Jesus foi escarnecido, Jesus foi esbofeteado, socaram Jesus, bateram em Jesus, colocaram caniço e bateram na cabeça dele, e continuaram cuspindo e zombando, dizendo: se tu és o Cristo, então profetiza ao Cristo, porque colocaram um pano na cara dele. Quem é que te bateu? Quem é que te bateu? E aí então chicotearam ele, arrancando a carne dele, batendo sem dó, porque os romanos batiam sem dó e revezavam. E as pessoas e os estudiosos que assistiram, e você que já assistiu Paixão de Cristo, eles dizem que é muito pior que aquilo. Se você acha que aquilo é carnificina, é muito pior. Então tudo isso que ele fez é porque ele estava pagando um preço muito alto, não só do nosso perdão, mas para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por mim e por você, para que nele, através dele, nos tornássemos, fôssemos criados, fôssemos nascidos para sermos justiça de Deus. Todo o alto preço que ele pagou até carregar a cruz, até ser colocado na cruz, e mais uma vez ser zombado, porque as pessoas diziam: se tu és o Cristo, desce da cruz e creremos em você. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Mas no entanto na cruz ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele estava pagando um preço muito alto por cada ser humano que já colocou o pé nessa terra, por até aqueles que não conseguiram nascer. Ele pagou um preço muito alto. Portanto, aquele que não conheceu o pecado, ou que não praticou o pecado, ali o conhecer é o conhecer marido e mulher, relacionamento íntimo, é aquele que Jesus nem pensou no pecado. Não é que nem eu e você que pensa no pecado toda hora e que fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus nem pensou o pecado, ele nem contemplou o pecado no seu coração. Ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado como qualquer um de nós, mas isso não entrou na mente e no coração dele. E ele, além disso, ele não praticou. Então aquele que não praticou o pecado, como que nós sabemos? Porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado. E você pode dar um glória a Deus porque ele ressuscitou? Deus testifica que Jesus não pecou, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele venceu, nós vencemos. E aquele que não conheceu o pecado, Jesus, aquele que foi até João Batista e falou: João, me batize. E ele falou: mas como que eu posso te batizar sem um batismo de perdão, de remissão dos pecados? Se você não pecou, como que eu posso te batizar? Mas então Jesus fala assim: mas importa que a gente cumpra toda a justiça. Até naquele momento Jesus cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu tudo aquilo que agrada a Deus. Porque a partir do momento que eu e você, como filhos e filhas de Adão, conhecemos o pecado, conhecemos o bem e o mal, porque Adão e Eva comeram da árvore do fruto, não da vida, mas do conhecimento do bem e do mal.
O coração do homem é naturalmente inclinado para o mal desde criança. Em todos os seus pensamentos, nós somos inclinados naturalmente para o mal, para o egoísmo, para a violência, para a corrupção, para a prostituição. Nós somos inclinados para essas coisas. Mas Jesus, por causa da semente que foi colocada em Maria pura, e o Espírito Santo que gerou ali no ventre dela, Jesus Cristo, ele não conheceu o pecado, ele não participou do pecado de Adão. Amém? Glória a Deus. Amém. E ele cumpriu uma vida reta e justa, através das 613 leis de Deus do Antigo Testamento. Meu irmão, a gente é tão mal que Deus teve que criar 613, não são 10 mandamentos. Se você quer se salvar a si mesmo, se eu quero me salvar a mim mesmo, eu tenho que viver continuamente sobre os 613 mandamentos de Deus do Antigo Testamento. Não posso errar nenhum sequer, nem um pouquinho, e nem uma vez sequer. E Jesus cumpriu toda a justiça. Amém? Ele foi tentado, sim, mas ele não pecou. Ele não conheceu, ele não praticou o pecado. Para quê? Para que ele pudesse ser oferta pelo pecado. Assim continua o texto: o que não conheceu, o que não praticou o pecado, aquele que não praticou o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ou por nós, oferta do pecado, ele, Deus, fez. Ele precisava viver uma vida justa e reta para poder pagar o alto preço do perdão. O nosso perdão tem um preço muito alto. Deus não nos perdoa porque Ele é bom, porque Ele é legal. Porque o salário, o resultado do pecado é a morte, a separação de Deus, agora e eterna. Todos nós somos filhos da ira, inimigos de Deus por natureza, merecedores da condenação divina, porque Deus é justo, e é o reto juiz que julga toda a terra. Não é que nem o nosso STF, que solta habeas corpus toda hora, por interesse. Não, Deus é justo, e Ele não faz acepção de pessoas. Então, quando o nosso pecado foi colocado sobre Jesus na cruz, o que aconteceu com Jesus? Continuou vivo? Não, o que aconteceu com Jesus? Morreu, porque já estava escrito em Gálatas 3,13, que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus se fez maldição por mim e por você, para tomar o lugar da nossa redenção com Deus, do nosso perdão com Deus, da nossa reconciliação com Deus. Amém? Porque ali no madeiro ele se tornou oferta do pecado. A palavra para pecado ali, quando Jesus se torna pecado, não é que ele fez pecado, é que ele se tornou oferta do pecado. Porque no Antigo Testamento, quando alguém pecava, você tinha que pegar um animalzinho, colocar a mão na cabeça dele, no caso se for um cordeiro, e aí você passava os seus pecados, você confessava ali para o sacerdote, matava o animal, e aquele animal inocente, derramava o seu sangue inocente, para a gente ter perdão do pecado, porque sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Jesus precisou derramar o seu sangue, porque o sangue simboliza a vida, e por isso que Deus não nos permite beber sangue, tomar sangue, porque o sangue simboliza a vida, e ali na cruz Jesus derramou o seu sangue, a sua vida pura, imaculada, que não conheceu o pecado, mas pagando o preço, porque ali na cruz ele se tornou maldito de Deus, se tornou oferta do pecado, para que nós pudéssemos ter o perdão. Ele pagou um alto preço, desde tudo que ele sofreu até chegar na cruz, até morrer lentamente, sem ar, porque na cruz você morre sem ar, pouco a pouco você vai tendo câimbras, e você vai ter que fazer um esforço muito grande para respirar, porque todo o seu peso cai sobre o pulmão, você não tem apoio, você está fincado com as mãos, com os pregos nas mãos e nos pés, que são colocados um sobre o outro e transpassam o prego, e não tem apoio para respirar, e assim ele foi perdendo o ar, pouco a pouco, e ele morreu muito rápido, ele morreu em 6 horas, tanto é que Pilatos se admirou, por que ele morreu tão rápido, porque não só o castigo físico que ele teve, mas o castigo espiritual de levar sobre ele toda a maldição da humanidade.
Amém? Ele pagou um alto preço por mim e por você, sabe por quê? Porque você só pagamos um alto preço naquilo que tem um alto valor. Você já comprou uma casa, um carro, de repente está pagando 30 anos. Eu tenho financiamento de 35 anos, e por que eu pago tão caro? Porque vale ou porque a gente precisa e não tem jeito. Você quer correr fora do aluguel, você quer ter a sua própria aluguel, a sua própria casa. Você paga juros sobre juros, por quê? Porque vale. Aquela casa vale, aquele carro vale, você precisa daquilo. Amém? Então, se Jesus pagou um alto preço, se Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar o mundo, se Jesus se tornou oferta por mim e por você na cruz, é porque eu e você temos um valor muito alto, único em toda a criação. Nenhum outro ser da criação Deus colocou o seu próprio Espírito dentro, nem nos anjos. A nenhum deles chamou de filho, como nós somos chamados de filhos e filhas de Deus. Amém? Então ali na cruz Jesus se tornou maldito, para que nos tornássemos justiça de Deus nele. O texto no grego ele é bem enfático e diz assim: para que nos tornássemos justiça de Deus nele. É assim que está escrito, traduzindo literalmente no texto. Por quê? Porque eu e você não podemos salvar a nós mesmos. Filipenses 3:9 vai dizer que a nossa justiça própria não pode nos salvar. Por quê? Porque ela vai ter que proceder da lei. E se a nossa justiça, para a gente ser salvo sozinho, procede da lei, eu e você temos que cumprir 613 mandamentos. Você sabe os 613 mandamentos? E sabe o que a Bíblia diz quando a gente peca involuntariamente ou na ignorância? Que nós somos pecados do mesmo jeito, pecadores do mesmo jeito. Então, se você não sabe os 613, é porque você já pecou e eu pequei. Nós não conseguimos nem guardar. Se nós queremos salvar a nós mesmos, se nós queremos a nossa própria justiça, nós não vamos ser salvos. Mas se não, diz o texto, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para que nele, através da fé nele, nos tornássemos justiça de Deus. O mais interessante aqui no texto, assim quando Deus diz assim, lá em João 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando diz ali, deu-lhes o direito de se tornarem, a palavra para tornarem é a palavra que também é usada para nascer. Para que nascessem filhos de Deus. Assim, quando Jesus diz que é necessário que a gente nasça de novo e que ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito, é usada a palavra nascer, a mesma palavra no original usada no texto de João 12, e a mesma palavra usada aqui em 2 Coríntios 5:21, quando fala se tornar, pode ter uma outra tradução, para que nós nascêssemos justiça de Deus. Porque a gente é a mesma categoria de filho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu e você, presta atenção, cremos naquilo que Jesus fez, que Jesus pagou alto preço por mim e você na cruz do Calvário, que Ele é o Filho de Deus, mas que Ele não tinha pecado, que Ele não conheceu o pecado, e por isso nós cremos na sua ressurreição em carne, fisicamente. Meu irmão, minha irmã, nós nascemos, nos tornamos filhos de Deus, declaramos que Jesus é o Senhor, e nos tornamos filhos de Deus como Jesus. Você pode dar glória a Deus? Toda a justiça que o próprio Pai disse que Jesus cumpriu, quando João Batista o batizou e confirmou, descendo sobre ele o Espírito Santo e dizendo do alto céu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, agora eu e você temos a mesma justiça colocada dentro de nós. A mesma justiça que Jesus teve no padrão excelente, não ISO 9001, nem 9002, nem sei se tem 9003, mas de Jesus, nós temos, pela fé em Cristo Jesus. Por isso nós somos como Ele é
pela fé. Você é justiça de Deus. Você foi feito para sua mente não viver em pensamentos impuros. Você foi feito para ser perdoado do seu pecado, e ser justiça de Deus é ser aceitável no padrão de Deus moral, do passado, do presente e do futuro. A ficha passada está limpa. O nosso pecado é jogado no esquecimento, mas nós não temos só o perdão, a ficha limpa, nós somos perdoados dos nossos pecados e libertos do ciclo de pecado. Nós não temos mais desculpa para pecar. Jesus vivia pecando, sim ou não? Não! Então eu posso continuar uma vida de pecado, sim ou não? Não, porque você foi feito justiça de Deus. E ser justiça de Deus é ter um passado limpo, e ter um presente limpo, e um futuro limpo. No padrão moral de Deus, no padrão aceitável de Deus. Porque esse é o padrão de Deus para entrar no céu. Se não for esse padrão, presta atenção, não entra no céu. Pode ter sido monge, pode ter meditado dia e noite, pode ter dado tudo para os pobres, pode ter feito tudo, mas por mais que a gente possa fazer o bem, todos nós pecamos. Por quê, pastor? Como o senhor sabe? Porque todos morremos. Por mais boa que a pessoa pode ter sido, ela morreu, e ela permaneceu morta. Por quê? Porque ela pecou, mas ela tentou salvar-se com a sua própria justiça. Não é o padrão aceitável de Deus. Mas no entanto, para mim e para você, que ouvimos a graça do Senhor Jesus Cristo, que ouvimos o Evangelho, somos salvos pela fé. Nos tornamos justiça de Deus. Nos tornamos aceitáveis a Deus. Meu irmão, minha irmã, você é aceito por Deus. Deus se agrada de você por causa da sua fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós nascemos filhos e nascemos como justiça de Deus. Quero falar um pouco da justiça de Deus, se você quiser anotar. Primeiro, a justiça de Deus é revelada apenas pelo Evangelho. A irmã vai colocar o texto de Romanos 1, 16 e 17. E diz assim: não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Só existe justiça aceitável por Deus no Evangelho. A mensagem do Evangelho é justiça de Deus. A mensagem do Evangelho é simples, é loucura. A Bíblia diz assim, é loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas para mim e você é poder de Deus para te salvar. Você pode dizer assim: mas eu, pastor? Sim, você. Mas eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo outro. É poder de Deus para te salvar. Para te salvar não só quando você morrer e para você ir para o céu, mas para te salvar agora e te fazer uma nova criatura nele, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, está escrito lá. Em 2 Coríntios 5,17, ele termina no 21 dizendo que nós somos justiça de Deus, que nós nascemos justiça de Deus, por causa do Evangelho que revela a justiça de Deus. A justiça de Deus só pode ser revelada pelo Evangelho. Por isso que é necessário que você compartilhe com qualquer pessoa que seja. Mas você fala assim: mas ele, esse aqui, sim, esse aí. Porque é mais fácil salvar aquele que está no pecado pior do que o que está no menor pecado. Infelizmente. Assim como Jesus, quando entrou na casa de um fariseu chamado Simão, e aí depois entrou uma mulher que tinha fama de pecadora, chegou até Jesus, chorou aos pés de Jesus, lavou os pés com suas lágrimas, enxugou os seus cabelos, quebrou um vaso de alabastro, e no meio disso tudo, dessa adoração daquela mulher para com Jesus, aquele homem Simão, que recebeu Jesus na sua casa, disse: se Jesus soubesse quem está tocando ela, não deixaria ela tocar nele, se ele fosse profeta. E aí então Jesus vai dizer assim: Simão, 2 homens deviam
a um certo credor. Um devia 50 e o outro devia 500. E o credor decidiu perdoar os dois, o que devia 50 e o que devia 500. E aí ele pergunta assim, Jesus, qual desses dois o credor, aquele que emprestou o dinheiro, amou mais? Quem que vocês acham? O que perdoou mais. Ele disse, Simão, muito bem, dissesse bem, você que disse isso, dissesse bem. Então aí Jesus falou, entrei na sua casa e você não como costume, porque era o costume da época, não me recebeu com beijo. Ela beija o meu pé. Você não passou óleo na minha cabeça, ela quebrou um vaso de óleo no meu pé. Você não mandou lavar os meus pés, porque toda vez que alguém chega na sua casa, alguém lava os pés. E ela lavou com as suas lágrimas e enxugou os seus cabelos. Por quê? Porque quem pecou muito, quem muito foi perdoado, muito se amou. Mas quem pouco perdoou, muito amou. Pouco amou. Por quê? Porque aquele Simão pecava pouco, e aquela mulher era uma pecadora, talvez uma prostituta. No entanto, aquela mulher recebeu perdão. E o texto não diz que Simão recebeu perdão. Jesus falou, filha, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. Portanto, eu e você temos que falar dessa justiça. Qual que é? Eu preciso ser um pregador, eu preciso fazer o curso de evangelista? Não! Jesus Cristo fala que Jesus Cristo morreu pelo pecado, ressuscitou no terceiro dia, e que pode ser salvo se crer. É só isso. Amém? Deus revela o seu amor, tendo Jesus Cristo morrendo por nós, nascendo ainda pecadores. Essa é a mensagem. Para aquela pessoa que está do seu lado, que mora do lado da sua casa, se você não falar para ela, talvez ninguém fale. Segundo, a justiça de Deus provém unicamente de Deus e apenas nos alcança pela fé. Romanos 3, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, na qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que nele creem. Meu irmão, minha irmã, a justiça de Deus vem de Deus. E é no padrão de Deus. Porque não tem como eu e você agradarmos a Deus com as nossas justiças. A Bíblia diz assim, que toda a nossa justiça é como o trapo imundo. E quando diz isso, se eu não me engano, Isaías 64, 6, se eu não me engano, Deus está falando o seguinte, quem aqui é mulher? Todo mês que vocês têm mulheres, vocês sabem, né? Naquele tempo do Antigo Testamento não existia absorvente. Então as mulheres usavam um pano. E aí quando usava aquele pano, elas estavam impuras, os homens não podiam tocar nelas, durante um período, se não me engano, de 7 dias. E elas usavam um pano. E aí depois que usavam o pano não servia para nada, o pano era um pano impuro e tinha que ser jogado no fogo para ser queimado. Então quando Deus está falando que toda a nossa justiça, tudo de bom que a gente faz, é como trapo de imundície, é que não serve para nada, ou seja, nós não podemos salvar nós mesmos através da nossa própria justiça. Paulo está falando aqui dos judeus que rejeitaram Jesus. Por quê? Porque a lei deles se tornou pedra de tropeço, porque eles confiam na lei, nos mandamentos que Deus deu para eles no Antigo Testamento para serem salvos. Mas eles não conseguem fazer esses mandamentos, porque se eles conseguissem, eles não morreriam. Então eles não conseguem. E eles não conseguem aceitar uma salvação tão fácil assim. E não é fácil porque Jesus pagou um alto preço. Mas não conseguem. Mas toda a justiça vem unicamente de Deus. Jesus falou assim, convém que eu vá, porque quando eu for eu enviarei para vocês o Espírito Santo. Porque ele convencerá vocês do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verei mais. Olha só, quando Jesus fala da justiça, ele fala que a justiça provém do Pai. Então o padrão aceito por Deus é uma justiça que vem do Pai, revelada em Jesus Cristo, que eu e você temos que aceitar pela fé. Amém? O padrão de Deus para ser salvo, o padrão de Deus para entrar no céu, o padrão de Deus para viver no reino, é o padrão de justiça do Filho dele, Jesus Cristo. Eu e você não podemos alcançar, porque ela provém unicamente de Deus. Amém? Amém. Terceiro, não podemos, através da nossa justiça, nos salvar, pois assim estaremos não nos submetendo à justiça de Deus. Romanos 10, eu vou ler o versículo 3. Porquanto
ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui dos judeus. Mais uma vez, os judeus rejeitaram o evangelho na sua maioria, continuam rejeitando, continuam procurando um novo Messias, querem construir o terceiro templo, já construíram o altar do sacrifício, porque eles estão rejeitando o sacrifício de Cristo. Mas não se preocupe, porque Deus fala assim, que o remanescente dos judeus será salvo. Então já tem os judeus que estão sendo salvos, mas não a grande maioria, só o remanescente, amém? Por isso não tente se tornar judeu. Por quê? Porque Paulo já combateu isso. Naquele tempo, a igreja dos Gálatas estava sendo evangelizada de uma forma para eles se tornarem judeus. E ele fala assim, ó, se vocês praticam a lei para serem salvos, vocês caíram da graça. Não tem nada que eu e você possamos fazer. Não é por jejum, não é por oração, não é por ler a Bíblia, não é por pegar o evangelho, não é por tocar na igreja. Nada disso vai nos fazer ser salvos. Nós não podemos. Eu lembro uma vez que eu fui no final de semana levar a palavra de Deus para uma escola. Sabe as escolas que tem, escolas estaduais que tem programas no final de semana de esportes? Eu sou professor de educação física, e uma professora de educação física que trabalhava comigo falou: Tiago, você não quer levar uma palavra para aqueles jovens? Porque eram jovens que eu fui lá orar por eles, alguns do que eu orei, jovens com meus 18 anos, que eu coloquei a mão e eles me falaram assim, ó, aqueles jovens ali estão armados. Por que eles estão armados? Porque eles trabalham para quê? Então, e eu fui ali falar a palavra de Deus para aqueles jovens. E aí eu ouvi uma pessoa que estava ajudando lá na cozinha, e falou assim: eu preciso trabalhar muito, porque nesse final de semana eu quero pecar bastante, quero fazer tudo de errado, e por isso eu estou aqui para ajudar, para fazer comida para essas crianças, porque eu quero pecar bastante. Isso é a mentalidade do mundo. Compensação. Toda e qualquer religião é a tentativa frustrada do homem se religar com Deus e de compensar aquilo que faz de errado. Não tem como nós nos religarmos com Deus. A Bíblia diz que só há um caminho para Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, se nós, preste atenção, negamos a justiça de Deus em Jesus Cristo, se nós tentamos salvar a nós mesmos, nós anulamos a graça de Deus. Paulo vai dizer assim para a igreja dos Gálatas: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. A justiça não vem pela prática da lei. Ele diz assim: vocês Gálatas, prestem atenção, vocês receberam o Espírito Santo e viram milagres no meio de vocês pela prática da lei, ou pela pregação da fé, ou pela pregação da palavra? Portanto, eu e você não podemos cair da graça, amém? Temos que confiar naquilo que Jesus Cristo fez, e somente nisso. Não quer dizer que eu não vou fazer o bem, não quer dizer que eu não vou orar, não quer dizer que eu vou jejuar, mas agora isso nós fazemos porque nós queremos mais de Deus, porque nós amamos a Deus, e não para sermos salvos, amém? Quarto e último, a justiça de Deus se manifesta pela fé. Eu li para vocês Romanos 1, 16 e 17, e vou ler o 17 de novo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nossa fé não pode ser apenas intelectual, meu irmão. Não basta só a gente saber que Jesus Cristo morreu por nós e falarmos isso. Não basta apenas confessar Jesus como Senhor. O justo viverá pela fé. Se nos tornamos justiça de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que nós éramos escravos do pecado, e nos tornamos agora escravos da justiça. Só que o meu significado de escravo e o seu não é o mesmo que ele tinha. Um escravo no tempo romano, presta atenção, ele não valia nada. Quando iam fazer desenhos e estavam ali os reis, ou as pessoas que tinham escravos, quando ia desenhar o escravo, desenhava o escravo menor, porque o escravo não tem vontade, o escravo não tem direitos, o escravo não precisa ser feliz, o escravo existe para servir o seu senhor e só. Você já ouviu a expressão criado mudo? Porque naquele tempo não tinha porta, o escravo dormia no meio da casa como um cachorro,
pior do que os nossos cachorros, que a gente trata muito bem. E alguns tratam até como filhos. Cuidado. Não faça que o seu cachorro seja gente. Não é gente. Não é gente, não merece ser tratado como gente. É cachorro. Você tem que amar e cuidar bem, porque a Bíblia diz que o justo cuida bem dos animais e não maltrata, mas não trata como gente, ok? Não trata gente como cachorro. Mas é o que eles faziam, pior do que cachorro. E aí então, quando o marido e uma esposa iam se relacionar intimamente, podia ter um escravo onde for do lado, segurando ali o vinho, segurando qualquer coisa, porque é o criado mudo. Não tem direito, não tem voz. Se o Senhor quisesse, ele podia pegar um escravo e ter relacionamento com ele ou com a escrava, podia fazer o que quisesse e não tinha direito algum escravo. Se quisesse bater, ele batia, não tinha valor algum. Então é esse escravo que ele está dizendo, que nós éramos escravos do pecado, e aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, e vai morrer em pecado, mas nós aceitamos Jesus Cristo, e a Bíblia diz que todo que aceita Jesus é liberto do pecado. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se vocês permanecerem na minha palavra, conhecerão a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? A verdade é Jesus. Então por isso nós fomos, agora nos tornamos escravos da justiça, não mais para viver segundo a vontade da nossa carne e oferecer nossos membros à escravidão do pecado e da maldade e da impureza, mas agora os nossos membros são para servir a justiça, para a santificação. Nós precisamos colocar essa fé que a gente acredita em prática. Não basta só acreditar, tem que colocar em prática. E olha só, a Bíblia vai dizer que o próprio pai da fé, que é Abraão, em Romanos 4:3, Abraão creu em Deus e isso foi lhe acreditado como justiça. Por quê? Porque Deus chamou ele para sair da sua terra, da tua parentela, e ele saiu. Deus chamou ele para circuncidar a sua casa e ele circuncidou. Mas ele creu, e a Bíblia diz que ele creu, mas foi antes da circuncisão. Porque a circuncisão em si, o apóstolo Paulo vai dizer, não tem valor nenhum diante de Deus. Mas sim uma circuncisão do coração, que vai colocar a fé em prática. Então aquilo que você ouviu de Deus, Abraão ouviu a palavra de Deus, ele não tinha a Bíblia, mas aquilo que ele ouviu de Deus, ele praticou. Então aquilo que você sabe, aquilo que você ouve, pratique. Porque o justo viverá pela fé, por aquilo que você ouviu. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio Noé, a Bíblia diz, que foi justificado também pela fé. Na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:7, vai dizer que Noé, avisado das coisas que iam acontecer, movido de santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, e por meio da fé ele concedeu ao mundo, ele condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ele construiu uma arca, ele não era engenheiro naval. Alguns estudiosos dizem que ele demorou 100 anos, mas ele construiu a arca. Porque naquele tempo os homens viviam mais, e ele construiu e obedeceu a Deus e salvou a ele e a sua família. Ele pregou para toda aquela geração, ninguém creu, mas ele e a sua família entraram na arca e foram salvos. E ele foi salvo porque ele creu, mas ele não creu, Senhor, eu creio em ti, e não fez a arca, porque Deus não ia fazer a arca. Quem fez a arca? Noé. Quem colocou os animais lá dentro? Foi Deus que enviou. Noé preparou a arca. Não tinha como ele chamar todos. Quem fechou a porta da arca? Foi Deus. Olha, como que ele vai fechar? Você está do lado de nele, ele vai fechar. A Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, na conclusão, como justos, temos que confiar na justiça que vem de Deus pela fé. Quando Cristo se fez oferta pelo pecado por nós, desfrutamos da salvação divina do pecado. Perdão no espírito, libertação da alma, cura do nosso corpo. Toda a consequência jurídica diante do tribunal de Deus foi perdoada. Ficha limpa. Estamos com a ficha limpa diante de Deus. Éramos filhos da ira, deveríamos viver longe de Deus,
Mas não só ficamos com a ficha limpa, fomos chamados agora. Lembra que diz lá em Isaías 59, 1 e 2? O que nos afasta de Deus? Os seus pecados e as suas iniquidades afastam vocês de Deus. E façam com que Deus não ouça a sua oração e que não estenda o seu braço para te salvar. E isso foi quebrado em Jesus Cristo, amém? E agora fomos feitos para ter um relacionamento pessoal e íntimo com o Pai, com Jesus, com o Espírito Santo. Jesus preparou um novo e vivo caminho. Antes só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus uma vez por ano, e agora através do sangue de Jesus eu e você temos livre acesso toda hora, amém? Fomos feitos filhos de Deus. Deus testifica que somos filhos porque Ele coloca o Espírito Santo dentro de nós e Ele testifica o nosso perdão, a nossa justificação e santificação, para agora participarmos da natureza divina. A justiça é coisa tão séria que Jesus falou: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele diz assim: bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem por causa da justiça. Ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele diz assim: se a justiça de vocês não excederem a justiça dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Portanto, guarde-se de praticar a justiça diante dos homens, porque aquele que pratica a sua justiça diante dos homens já recebeu a sua recompensa. Não receberão o galardão do Pai Celeste. Portanto, justiça é algo que nós ansiamos por fazer. Temos que ter fome e sede de justiça, porque você é a justiça de Deus, e não podemos nos contentar a menos com que praticarmos, vivemos a justiça nos nossos lares, no nosso país, e declararmos que o nosso país é do Senhor Jesus, de filhos e filhas de Deus que vão viver a justiça de Deus. Amém? Efésios 4, a partir do versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é de fato que o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo agora? Nós não podemos mais viver segundo a carne, segundo o mundo, segundo o que o diabo diz para nós vivermos. Nós temos que nos despir, ou seja, tirar a roupa do velho homem, jogar fora, queimar ela, e vestir a roupa do novo homem, criado agora na justiça, na retidão de Deus, que provém da verdade, da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nessa noite, então, o Senhor quer nos libertar totalmente daquilo que nos liga ainda com a velha natureza. Por isso eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Eu quero orar por todos. Feche os seus olhos. À medida que você sentir o Senhor te chamando, você vai vir aqui na frente. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nesse lugar na tua casa. A tua palavra foi pregada, Senhor. A tua palavra é verdade. Eu não posso convencer. Eu fiz o melhor que eu podia. Mas agora é teu Espírito que pode nos convencer e nos revelar toda a justiça que procede da vida de Jesus Cristo, que agora é compartilhada a nós pela fé. Espírito Santo, se o Espírito Santo está te tocando, está te guiando para vir na frente, vem à frente. Você vai se ajoelhar diante de Deus. Eu quero orar com você. Nessa noite o Senhor quer colocar essa convicção que somos filhos e somos feitos para viver em justiça. Justiça porque nós temos a ficha limpa em Jesus Cristo. E nós nascemos para viver uma santidade de vida. Espírito Santo, chama os teus filhos dessa noite. Chama o Senhor para a tua presença. Chama-os para estar, ó Pai, diante dos teus pés. Porque todos nós precisamos de ti, Senhor. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Se você tem esse desejo no seu coração, vem aqui.
A fé não pode ser parada, a fé não pode ficar imóvel. Se você deseja, eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu estudei tudo isso. Eu estudei muito mais do que eu falei aqui para você. Me preparei 4, 5 horas para falar essa mensagem para você. Mas eu pedi, Senhor, eu preciso conhecer essa justiça. Não apenas saber, conhecer. Eu quero orar com você para que você conheça a profundidade dessa justiça que Jesus pagou com alto preço da vida dele. O alto preço dele ter dito na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se ausentaste? Vem aqui na frente, eu vou orar com você. Em nome de Jesus, Pai. Os teus filhos e tuas filhas se colocaram aqui diante do Senhor no altar, e eu também me coloco. Oh, Pai, vem nos revelar. Vem nos revelar, ó Pai, a tua justiça. O alto preço que o Senhor pagou. E o perdão, a libertação que nós recebemos em Cristo Jesus. E que agora somos aceitos diante do Senhor. Liberta, Senhor, teus filhos e tuas filhas que vieram aqui na frente, porque eles querem mais de Ti, menos deles. Assim como eles, eu digo como Paulo dizia, Pai, tem misericórdia de mim, porque o mal que não quero fazer, esse eu faço, e o bem que não quero fazer, esse eu não faço. No meu íntimo, do meu homem interior tem prazer na lei de Deus, mas na minha carne contra a lei da morte. Mas graças a Deus, por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, e eu peço que essa graça seja revelada a todos nós que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos saber a profundidade, a grandeza do Teu amor, que nos tornou justos e que nos salvou. Nós estamos aqui na frente porque nós somos ao Pai, igual aquele Senhor publicano que batia no peito e dizia, Pai, tem misericórdia de mim, Deus, porque eu sou um pecador e preciso do Teu perdão. Nós precisamos do Teu perdão, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos do Teu agir, Senhor. Nós não queremos mais nos conformar com esse século, nós não queremos mais viver segundo a carne, segundo o mundo, segundo as mentiras do inimigo. Senhor, nós pedimos perdão, misericórdia, clamamos o Teu sangue, o sangue de Jesus que nos santifica, que nos purifica e que nos faz justiça. A Tua justiça, Senhor, dentro de nós agora, vem nos libertar agora, Senhor, pelo Teu poder. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esteja sobre nós agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou sua vida para o Senhor Jesus, ou que esteja afastado dos caminhos do Senhor e queira se integrar a Ele nessa noite? É só levantar o braço, eu quero orar com você e por você. Hoje é noite de salvação. A Bíblia diz, buscar o Senhor quando está perto e quando se pode achar. Hoje é o dia da salvação, porque a palavra do Senhor foi dita, e a palavra está perto de ti, perto do teu coração, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Você que levantar a mão, vem aqui na frente, eu quero orar com você, vem aqui na frente, é importante. Todos que confessam publicamente que Jesus é Filho de Deus são salvos, amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. É para Jesus.